16 de julho de 1950. O Brasil estava pronto para comemorar. Nas ruas, nos bares, nas casas e principalmente no Maracanã, a sensação era a mesma. O título mundial já era nosso. Mais de 200.000 pessoas lotavam o maior estádio do planeta. Bandeiras tremulavam. Canções ecoavam pelas arquibancadas. Os jornais já falavam como se a Copa estivesse decidida. Faltavam apenas 90 minutos para que o Brasil conquistasse o seu primeiro título mundial. Mas o futebol tinha outros planos, e naquele domingo o país viveria uma das maiores dores de sua história esportiva. Uma derrota tão marcante que ganharia um nome próprio: Maracanazo. Para entender aquele dia, precisamos voltar alguns anos. A Copa do Mundo de 1950 foi a primeira realizada após a Segunda Guerra Mundial. O mundo ainda tentava se reconstruir, e o Brasil queria mostrar ao planeta que era uma nação moderna, forte e preparada para o futuro. Foi nesse contexto que nasceu o Maracanã, uma obra gigantesca, o maior estádio já construído para o futebol. Para muitos brasileiros, ele era mais do que um estádio, era um símbolo do progresso do país. E nada parecia mais apropriado do que inaugurar aquela nova era com um título mundial. Dentro de campo, a seleção brasileira correspondia às expectativas. O time era talentoso, ofensivo e extremamente confiante. Jogadores como Zizinho, Ademir Menezes, Jair e Friaça encantavam os torcedores. A campanha brasileira aumentava ainda mais o entusiasmo. Na fase decisiva, o Brasil goleou a Suécia por 7-1. Poucos dias depois, atropelou a Espanha por 6-1. As vitórias foram tão impressionantes que a imprensa passou a tratar a conquista como inevitável. Os jornais estampavam manchetes otimistas. Faixas de campeão eram vendidas pelas ruas. Muitos torcedores já comemoravam antes mesmo da partida final. O adversário seria o Uruguai, uma seleção respeitada, mas que parecia muito inferior ao poderoso time brasileiro. E havia um detalhe importante: o Brasil nem sequer precisava vencer. Um simples empate seria suficiente para conquistar a Copa do Mundo. Tudo parecia conspirar a favor da seleção. Chegou então o dia 16 de julho de 1950. O Maracanã recebeu a maior multidão da história do futebol. Uma verdadeira massa humana ocupava cada espaço disponível do estádio. A atmosfera era de festa. O público cantava, sorria, aplaudia. Era como se o resultado já estivesse decidido. Quando os jogadores entraram em campo, o barulho era ensurdecedor. A expectativa era enorme, mas também havia confiança. Confiança demais. O primeiro tempo terminou sem gols. Apesar da tensão, ninguém parecia preocupado. Afinal, bastava um empate. Logo no início da segunda etapa, veio o momento que todos esperavam. Friaça recebeu pela direita e finalizou cruzado. Gol do Brasil. O Maracanã explodiu. Milhares de bandeiras foram erguidas. Pessoas se abraçavam. Alguns já choravam de emoção. Faltava apenas administrar a vantagem. A Copa estava cada vez mais próxima. Mas o Uruguai não desistiu. Aos 21 minutos do segundo tempo, Juan Alberto Schiaffino empatou a partida. O estádio diminuiu de volume. Ainda não era uma tragédia. O empate continuava garantindo o título ao Brasil. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez naquele dia, a dúvida apareceu. 13 minutos depois, aconteceu o lance que entraria para a história. O uruguaio Alcides Guidia avançou pela ponta direita, passou pela marcação, entrou na área e chutou. A bola passou pelo goleiro Barbosa. Gol do Uruguai. Por alguns segundos, ninguém acreditou. O impossível havia acontecido. O Uruguai virava a partida. O Brasil estava perdendo a Copa do Mundo dentro de casa. O silêncio tomou conta do Maracanã. Um silêncio tão profundo que muitos presentes jamais o esqueceriam. Onde antes havia festa, agora havia choque. Onde havia confiança, agora havia incredulidade.
Os minutos finais pareceram eternos. Quando o árbitro encerrou o jogo, o placar mostrava Uruguai 2, Brasil 1. A seleção uruguaia era campeã do mundo. E o Brasil estava derrotado. Milhares de pessoas choraram. Outras permaneceram imóveis, sem conseguir compreender o que acabara de acontecer. Para muitos brasileiros, aquela não foi apenas uma derrota esportiva, foi um trauma nacional. Durante décadas, o goleiro Barbosa carregou a culpa pelo resultado, mesmo sendo apenas um dos 11 jogadores em campo. Anos depois, ele diria uma frase que se tornaria famosa: "No Brasil, a pena máxima é de 30 anos. Eu pago por um crime a mais de 50. Mas o maracanazo não representa apenas tristeza. Ele também marcou uma transformação. O futebol brasileiro precisou aprender com aquela derrota. Precisou se reinventar. 8 anos depois, na Copa de 1958, surgiria uma nova geração. Uma geração liderada por um jovem chamado Pelé. E finalmente o Brasil conquistaria o tão sonhado título mundial. Mas nenhuma conquista apagou completamente a memória daquele domingo. Porque algumas partidas terminam quando o árbitro apita. Outras permanecem vivas para sempre. E até hoje, mais de 7 décadas depois, o Maracanazo continua sendo uma das histórias mais impressionantes que o futebol já produziu. O dia em que mais de 200 mil brasileiros entraram no estádio para celebrar. E saíram em silêncio.